Queridos alunos do sexto ano, tudo bem? Professor Didier Kinsey aqui de novo para mais uma aula de língua portuguesa. Gostaria que todos vocês pegassem a apostila e fossem até a página 116, módulo Leitura de Estudo, o texto didático, ok? Todo mundo na página 116. Bom, você vai observar que tem uma imagem aqui chamada Interior com Moça Lendo, de um pintor chamado Henri Matisse. O que nós temos aqui nessa imagem? Uma menina lendo, estudando. Nós vemos nessa imagem uma menina com um livro aberto e lendo. O que isso tem a ver com o nosso tipo de texto de hoje? Texto didático. Didático quer dizer ligado à educação. Então é um texto que é feito para você estudar. É um texto didático. Tem tudo a ver com o que nós estamos vendo agora, porque vocês estão aí longe de mim dessa vez. Não é? Nós estamos longe, vocês estão tendo que ler coisas sozinhos, tentando aprender sozinhos. Claro que eu estou aqui para ajudar, vocês podem perguntar aquilo que vocês tiverem dúvida nos comentários, mas é diferente a gente estudar sozinho, só eu e o texto, não é? Então, esse módulo, esse capítulo, é para a gente pensar um pouquinho sobre isso, para a gente ter algumas ideias de como melhorar o nosso estudo, né? Como a gente pode intensificar a leitura de textos didáticos. Bom, já vimos aqui que tem uma moça lendo. Está lendo um texto didático. Pode ser, né? Pode estar lendo um livro de literatura também, enfim. Aí tem uma atividade oral aqui, que se a gente estivesse na escola, nós faríamos com os colegas, todos juntos e tal. Mas como você está aí em casa, seria legal você pedir a participação dos seus pais para responder esse pequeno questionário aqui. Claro que eu não vou exigir que você comunique as respostas desse questionário aqui. É mais para você pensar, refletir em casa com os seus pais. Por exemplo, com que frequência eu estudo? Eu nunca estudo? Eu estudo um pouco por dia? Eu estudo apenas às vésperas das provas, um dia antes da prova. Pensa um pouquinho e marca a alternativa. Se for uma outra, você escreve aqui do ladinho e marca, ok? Mas eu só dou uma dica. Se você faz a tarefa todo dia tem tarefa, né? Aula dada, aula estudada. Se você faz a tarefa todo dia, você estuda um pouco por dia. Aí você responde as outras questões, a 2, a 3, a 4 e a 5, com sinceridade e discute com os seus pais o que poderia melhorar em relação a isso, ok? Esse aqui é o questionário da prática oral, que está na página 117. Não haverá exposição, porque nós não estamos em sala de aula. Então, é só para você conversar com os seus pais sobre esse questionário aqui, ok? Beleza. Vamos agora ao que interessa. Leitura de estudo, na página 118. Você vai notar que tem uma fotografia de duas crianças estudando aqui. Será exibido nesse texto um método para que você estude melhor. Vocês estão notando que ao lado aqui do texto tem algumas linhazinhas que vocês vão ter que usar daqui a pouquinho. Já vou explicar para que servem essas linhas aqui do lado do texto, ok? Vamos lá então. Vou fazer a leitura e vamos marcando juntos aquilo que for mais importante no texto, ok? Ler e escrever bem são as competências mais importantes para que o aluno tenha sucesso em seus estudos. Vou parar aqui, só vou pedir mais uma coisinha, que você acompanhe comigo na apostila. Eu estou na página 118. Vamos voltar para o texto. Primeiro parágrafo.
Ler e escrever bem são competências mais importantes para que o aluno tenha sucesso em seus estudos. Ler e escrever bem são competências mais importantes. Isso daqui é muito importante, vou sublinhar. O bom leitor tem grande autonomia. Opa! O bom leitor tem grande autonomia. O que é autonomia? Autonomia é quando eu consigo resolver as coisas por conta própria. Eu mesmo consigo resolver tudo. E pode aprender sem necessidade de assistência permanente de um professor. Eu ter autonomia significa que eu resolvo minhas coisas por conta própria. Há muitos modos de ler. Provavelmente você lê o índice de um livro rapidamente, acompanhando os tópicos com o dedo, até localizar a informação que procura. Lá no início, normalmente de alguns livros didáticos, nós temos um índice, tá? O que é esse índice? O índice você vai encontrar em todas as apostilas de vocês, tá? É aquilo que lista logo no início as matérias de cada apostila. No caso de vocês, são esses tópicos aqui. O índice também pode ser chamado de sumário. Ok, pessoal? Então, a leitura desse índice, esse é um método específico, adequado e eficaz para o objetivo dessa leitura. Encontrar um item e a indicação da página em que ele se localiza. Assim, o método é determinado principalmente pela finalidade da leitura. Ele é diferente para a leitura de um poema, de um conto ou de uma novela. Possíveis finalidades, fruição estética e distração. Bom, quando você procura um texto didático, você quer aprender alguma coisa. E quando você vai ler um poema, um conto ou uma novela, uma história mais longa, né? Você está procurando o quê? O seu divertimento. Fruição é divertir-se, é ter prazer pela leitura. Estética é uma coisa que te atrai, que você acha bonito, né? Distração é ler para se distrair, para passar o tempo, não é? Ou de uma notícia de jornal. Uma leitura de notícia de jornal tem uma finalidade. Você lê uma notícia de jornal para informar-se. Ok? Então, aqui, continuando. O aluno lê um texto didático para estudar. O aluno lê um texto didático para estudar. Vou marcar aqui essa parte. Vamos ver se eu consigo marcar. Não estou conseguindo agora. Consegui. Um aluno lê um texto didático para estudar, ou seja, para aprender, não é? Tudo poderá contribuir para bons resultados de leitura, tanto os fatores externos, o ambiente tranquilo, o silêncio, o espaço apropriado, o conforto, ou seja, aí na sua casa você tem que se preocupar ainda mais com isso. Você tem que estar para estudar sozinho, não é? Num ambiente tranquilo, um lugar silencioso, num espaço apropriado. Importante ter uma cadeira, né? Sentar certo. Aqui eu estava sentado todo errado por causa para a câmera conseguir pegar a minha imagem um pouquinho melhor. Mas seria o certo eu sentar aqui, né? Certinho, com postura, tá? Tentar sentar melhor aqui. É importante que você esteja num ambiente apropriado aí na sua casa. Uma mesa, apoiando seus materiais, a cadeira com uma postura correta, não é? Confortável, né? Você tem que estar... O conforto é importante também. Como a disposição do espírito do leitor. Curiosidade, vontade de aprender. Aí que pega, né, pessoal? Às vezes, a gente acha aquela matéria, aquele assunto um pouco chato. Mas você sabe que nós precisamos aprender. Se está no conteúdo programático, nós necessitamos desse aprendizado. Bom, mas nada será suficiente se não houver método adequado e eficaz para a leitura, não é? Então vamos ver alguns métodos. A leitura de estudo ou leitura do texto didático deve ser feita pelo menos em pelo menos 3 fases. Uma leitura rápida, panorâmica, para ter uma visão geral do assunto. Ó, isso aqui é a primeira coisa, primeira leitura.
uma leitura analítica e minuciosa, outra, né? Uma releitura da totalidade das partes ou de partes selecionadas do texto. Então, ó, nós temos três coisas para ler, três etapas, né? Três leituras diferentes. A primeira leitura, nós fazemos de maneira rápida, panorâmica, para termos uma visão geral. A segunda leitura, analítica e minuciosa, sublinhando aquilo que mais nos interessa, as partes mais importantes, as palavras que não entendi, para depois voltar e procurar. E também temos uma terceira, uma releitura, que são aquelas partes selecionadas. Eu vou ler de novo aquilo que eu sublinhei na leitura analítica, a 2. Então tem que ter uma terceira leitura, uma releitura, ok? A segunda leitura analítica deve ser acompanhada de marcações e anotações a lápis. Então, ó, a segunda leitura tem que ter marcação. Como que eu estou fazendo aqui tudo de uma vez só, porque senão o texto fica o vídeo fica muito maior do que já deveria ser, né? Os trechos mais importantes que merecerão releitura podem ser assinalados na margem, com uma linha vertical, as palavras-chave. Então, essa partezinha aqui serve para a gente marcar palavras-chave. Os conceitos e as definições são sublinhados. Se houver palavras desconhecidas e não explicadas no texto, é importante que o leitor procure no dicionário e anote os sentidos. O que isso quer dizer, pessoal? Por exemplo, lembra quando eu expliquei o significado de autonomia aqui em cima? Significa você correr atrás das próprias informações sem depender de ninguém. É uma palavra que nem todo mundo conhece, que é importante que você procure no dicionário, né? Se eu não tivesse aqui para explicar, por exemplo. Realizadas as três fases da leitura, o leitor deve anotar e organizar os trechos sublinhados, guardando-os em seu caderno para futuros estudos. Em véspera de prova, por exemplo, bastará reler as anotações para recordar os conteúdos aprendidos. A gente faz pequenos resumos quando a gente está estudando. Basicamente seria isso, você resumir as ideias principais de um texto, né, para conseguir estudar melhor depois, com mais eficiência. E isso eu não estou falando só de língua portuguesa. Eu estou falando de ciências, geografia, história, essas matérias que têm bastante texto e dependem muito do estudo de vocês.